Eu vou falar sobre a síndrome do intestino irritável. Essa síndrome parece simples, né? O intestino fica meio irritado, todo mundo tem ideia do que é isso, mas, na verdade, é muito difícil de fazer o diagnóstico e de entender por que acontecem os sintomas que a síndrome provoca. Quais são eles? Basicamente, é um intestino que funciona mal. Ou ele fica preso e a pessoa tem sensação de que sempre que vai ao banheiro, mas sente que o intestino não foi esvaziado adequadamente. Qualquer coisa que come tem gases, fica se sentindo com aquele desconforto abdominal que todos nós conhecemos. Acontece de vez em quando para todos nós, mas nessas pessoas acontece com frequência. Na síndrome do intestino irritável, os sintomas são diarreia, essa sensação de flatulência, que é um aumento do volume de gases presentes no intestino, às vezes essas crises vêm junto com enjoos. Muitas vezes o intestino prende em vez de permanecer solto, ou há uma alternância entre diarreia e prisão de ventre, que nós vamos ver depois, que é um sintoma muito importante, porque pode acontecer também em câncer de cólon. Na síndrome do intestino irritável, às vezes a pessoa consegue identificar os alimentos que pioram essa condição. Por exemplo, tem gente que quando come feijão tem esse tipo de quadro. Ou batata doce, alimentos que favorecem a fermentação e que formam e que permite a formação de gás. Outros têm isso quando tomam leite ou laticínios de um modo geral. Mas nem sempre é possível fazer essa identificação. Porque às vezes a pessoa come feijão e não tem nada. Outras vezes come e fica com flatulência, fica se sentindo mal. Então é muito importante prestar atenção e ver quais são os alimentos que têm mais chance de provocar o aparecimento do quadro. Qual é o problema da síndrome do intestino irritável? É que não tem um exame que permita fazer o diagnóstico com clareza. Não tem um exame de sangue que você colhe e fala, olha, você tem a síndrome do intestino irritável. Na avaliação, é sempre muito importante fazer um exame de fezes, que é uma coisa relativamente simples. Alguns gastroenterologistas, porque hoje o tratamento de verminoses é muito simples, até tratam como se fosse, para ver se melhora ou não. Quando não melhora, você tem que fazer uma investigação um pouquinho mais profunda e que envolve obrigatoriamente uma colonoscopia. Por que a colonoscopia é importante? Primeiro, porque ela vai mostrar nas paredes internas dos intestinos, vai mostrar esse processo inflamatório, que às vezes é visível. O colonoscopista olha e ele vê o aspecto da mucosa e ele fala, isso aí é síndrome do intestino irritável. Às vezes é um pouco mais complexo, envolve uma biópsia, uma retirada de um fragmento da parte interior do intestino. E o mais importante, esses sintomas de diarreia alternadas com prisão de ventre têm que ser levados a sério. Por quê? Pode ser simplesmente a síndrome do intestino irritável, mas pode ser até câncer de cólon. O câncer do intestino grosso pode dar exatamente esse sintoma. Então, se você tem, o intestino funciona exageradamente por uma semana, depois fica preso na semana seguinte, você tem que procurar orientação médica. Porque aí a colonoscopia vai mostrar a diferença entre o intestino irritável e o tumor de cólon. Nós temos uma situação aí em que o diagnóstico de síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Normalmente, quando não se encontra nenhuma justificativa para aqueles quadros de diarreias prolongadas, de mal-estar, de sensação de flatulência, excesso de gases, etc. E aí a gente parte do princípio que se nada foi encontrado, deve ser intestino irritável. Mas quem pode fazer essa diferença, estabelecer essa diferença, é o médico. Se você se interessa por conteúdos de saúde, acesse o nosso portal.